Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Infelizmente, ainda estamos no modelo remoto, estamos à distância. Queremos estar voltando com os nossos cultos, mas infelizmente ainda não é possível devido a várias circunstâncias. Mas oremos e nos preparemos para que em breve a gente esteja de novo no culto, na igreja, no templo, claro que dentro de todas as medidas de segurança e de proteção, e buscando cada vez mais esse privilégio de adoração e comunhão com os irmãos, mesmo adaptando às circunstâncias. E eu queria começar a mensagem de hoje trazendo uma pergunta para você. Você já ficou desanimado ou chateado quando você se esforça para fazer algo, mas parece que as pessoas à sua volta não possuem o mesmo senso de prioridade, zelo e urgência de você? Às vezes na sua casa, na sua família, às vezes na escola, no trabalho, você tinha vontade de fazer algo, de desenvolver algo e de exercer uma função, alguma coisa que você queria fazer, mas as pessoas em volta não dão muito valor, não se esforçam muito e às vezes dá a impressão de que você está sozinho, ou pelo menos com pouca ajuda, e bate um forte desânimo. Pensando nessa pergunta e refletindo nessa mensagem, eu lembrei-me das minhas épocas de escola e até faculdade, onde os professores passavam trabalho em grupo. E trabalho em grupo em escola e faculdade, convenhamos, é provação de Deus para testar a nossa fé e a nossa paciência. Porque é difícil trabalhar com outras pessoas, principalmente no que diz respeito a pessoas que não têm o mesmo senso de zelo que você. Eu me lembro de várias e várias vezes que eu queria fazer bons trabalhos, mas sempre tem aquele ou aqueles. Até lembrei-me de um grupo em que eu fui o único que fiz da maneira que deveria ter feito e fui falar com o professor, mas na época ele não aceitou e a gente tinha que fazer isso mesmo, e a gente fez e eles foram lá e apresentaram e ganharam um ponto. Chega a ser revoltante isso. Chega a ser revoltante parecer que você é um único, um dos únicos, um dos poucos fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. E vendo como algumas pessoas estão lidando com a pandemia e com o isolamento social, às vezes bate um desânimo, sabe? Bate o desânimo por você estar seguindo as normas certinho e muitas pessoas não estão nem aí. Muitas pessoas estão como os cavalos militares, né? Nas paradas de 7 de setembro, estão fazendo as suas necessidades e andando e pouco se importando com a opinião das pessoas e com a liturgia da situação. Às vezes eu preciso sair para fazer uma compra, eu preciso fazer alguma coisa importante, tenho saído só o necessário e tenho visto muitas pessoas, infelizmente, como se nada tivesse acontecido. E muitos podem dizer que, mas é porque as pessoas estão muito tempo dentro de casa e não estão aguentando mais sair. Nem sempre. Infelizmente, conheço e sei de muitos que desde que o isolamento começou lá em março até agora, a vida deles não mudou em nada. Muito pelo contrário, né? Pessoas que moram aqui perto continuam fazendo festas do mesmo jeito, saindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, talvez até com mais ênfase, agora que talvez não precisa trabalhar. Enfim, é muito triste isso. Veja a situação da nossa igreja, por exemplo, que está buscando fazer tudo certinho, está há mais de 3 meses sem culto aos domingos, está se esforçando, e muitas igrejas que não estão nem aí. Crentes entrando nessas comunidades sem máscara, com máscara no queixo, e as coisas estão andando. E confesso que bate uma tristeza às vezes. É triste também pensar no caso de uma lei, por exemplo, que obriga o uso de máscara. Nessa situação toda, eu particularmente acho um absurdo precisar de lei para obrigar as pessoas a usarem máscara. No momento em que o único objetivo que pode, o único material, o único objeto que pode ajudar a não propagar a pandemia, uma vez que a gente não tem remédio 100% eficaz ou não tem a vacina, é a máscara. Era para ter-se um bom senso, sabe? Não ter que ser preciso a obrigatoriedade de usar máscara, a obrigatoriedade do álcool em gel, a obrigatoriedade disso. Eu acho que as próprias pessoas deveriam e poderiam se conscientizar e dizer o seguinte: não vamos fazer a nossa parte, porque se todo mundo colaborar, antes nós vamos sair dessa situação. Nós vemos os nossos próprios líderes políticos, a nível municipal, estadual e até federal, não conseguindo dialogar. Isso é muito triste, meus irmãos. Mas como provavelmente a sua mãe ou alguma responsável por você alguma vez já lhe disse, você não é todo mundo. E mesmo que todo mundo esteja fazendo errado,
eu preciso fazer o que é certo. Mesmo que todo mundo está desanimado e não quer levar as coisas a sério, seja as coisas civilmente necessárias ou sejam as coisas biblicamente necessárias, mesmo que muitos ignorem essas coisas, eu não sou todo mundo. Eu preciso ser diferente. Todo mundo pode estar fazendo o que é errado, mas eu vou buscar fazer o que é certo. E é essa compreensão que nós precisamos ter. Às vezes pode parecer que a gente está sozinho, a gente pode parecer que a gente está com poucos, mas o nosso compromisso vai além de todas essas coisas que nos cercam. O nosso compromisso é com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos pede para amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E dentro dessa reflexão, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, eu creio que os irmãos já abriram e já leram essa passagem no início do culto, de 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 a 18, uma passagem muito emblemática do profeta Elias. E nós vamos tirar lições importantes, ensinos valiosíssimos que esse homem passou para a gente aplicar em nossas vidas nos dias de hoje e nas situações que estamos passando. 1 Reis, capítulo 19, versos 13 a 18, diz o seguinte: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá sobre rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar clamando mais uma vez a iluminação do Espírito Santo sobre nossas vidas diante dessa maravilhosa passagem. Senhor, obrigado por essa manhã na tua presença, pela noite que tivemos. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando e fortalecendo o teu povo, o teu corpo, Senhor. Obrigado por essa história de Elias, pelo testemunho dele, e que o Senhor esteja levantando servos fiéis nos dias de hoje, assim como foi no passado, pois o Espírito Santo é o mesmo. Edifica a tua igreja, fale conosco, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Senhor Deus. Irmãos, essa passagem me veio à mente essa semana, uma mensagem que eu já tive a oportunidade de pregar na igreja uma vez, mais especificamente os primeiros versículos do capítulo 19, e eu vou pegar esses versículos mais do final do capítulo 19 para trazer 5 ensinos para nós nesta passagem. Elias, um profeta grande, um homem diferente que foi chamado pelo Senhor Deus para fazer a diferença. E os servos dele hoje em dia precisam sim também fazer a diferença. Mas às vezes, irmãos, passaremos por momentos difíceis. Quando nós pensamos no servo de Deus, quando nós pensamos nas maravilhas e nos privilégios de viver para a glória do nosso Deus, às vezes podemos ingenuamente ser iludidos por pensamentos de que tudo será sucesso, tudo será bênção e tudo será prosperidade. Mas as situações de desertos, de dor, de desespero, de angústia, de privações, não que Deus não esteja gostando de nós ou querendo nos punir ou castigar, a questão não é essa. A questão é que exige disciplina, esforço, crescimento, fidelidade independente das circunstâncias. O mundo é mau, mas servir a Deus é maravilhoso. E o primeiro ensino que eu percebo nessa passagem e que eu quero compartilhar com os irmãos está logo no versículo 13, logo no iniciozinho da nossa passagem de hoje, que é: busque ouvir a voz de Deus na tranquilidade. E eu coloquei voz entre aspas, porque muitas pessoas hoje em dia buscam ouvir Deus em sonhos, buscam ouvir Deus em revelações humanas, buscam ouvir Deus em sinais e maravilhas, sendo que hoje em dia nós temos aquilo que Elias não teve na sua época, que é o privilégio da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, toda a doutrina da palavra de Deus, toda a escritura
como o apóstolo Paulo fala ao seu jovem pupilo Timóteo, né? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção e uma série de outras coisas para que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos hoje um privilégio que Elias não teve. Elias estava vivendo a Bíblia. Hoje nós temos ela aberta diante de nós e nós simplesmente precisamos nos alimentar e colocar em prática. Então, quando eu coloco voz e falo da voz de Deus, tem a ver com o relacionamento com Ele através dos devocionais disciplinares que Ele nos deixou, oração, palavra, comunhão. Mas nós precisamos de fazer isso num lugar tranquilo. O versículo 13 diz que ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto. Ouvindo quem? O versículo 2 diz, depois de um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Houve alguns fenômenos antes que chamaram, despertaram a atenção de Elias, mas a palavra diz que o Senhor não estava ali. E no finalzinho do versículo 12 diz, um cício tranquilo e suave. E aí no versículo diz que ouvindo Elias envolveu o seu rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? A voz de Deus para Elias. Em meio a todos os barulhos, inclusive barulhos internos das suas emoções, Elias ouviu a voz do Senhor após o cício tranquilo e suave. Tranquilidade. Nós precisamos dela, irmãos. Quietude é uma das virtudes, uma das principais disciplinas cristãs que muitas vezes nós negligenciamos. Às vezes, a gente precisa afastar da correria, da muvuca do mundo, do barulho, e buscar um lugar tranquilo para buscarmos a presença do Senhor Deus. Nosso Senhor Jesus, em vários momentos do Novo Testamento, levantava de madrugada, procurava um lugar deserto para orar, fugir das multidões, fugir do barulho, buscar uma tranquilidade. Eu sei que às vezes é difícil para você, eu sei que às vezes é complicado, mas a gente precisa buscar momentos de tranquilidade. Entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto é fundamental. E essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto. Só você e o Pai. Secreto, lê a palavra. Se colocar diante dela. É orar e é ler até você não ver o tempo passar. Se está difícil durante a semana, guarda o sábado, pega um dia da semana, geralmente o nosso domingo, e dedica horas ao Senhor Deus. E você vai perceber que a sua vida vai mudar por completo. Como eu disse, o profeta não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Deus falava diretamente. Hoje nós temos o privilégio da palavra escrita a nós. O Espírito que nos foi dado é o grande privilégio da oração, mas a gente precisa muitas vezes buscar tranquilidade, um lugar tranquilo, um lugar até às vezes secreto e buscar o Senhor Deus em oração. Porém, os barulhos, a correria do dia a dia, os cuidados do mundo, infelizmente tentam sufocar o privilégio de falar com Deus e ouvir a sua voz. Não deixe, irmão. Não permita. Busque ouvir a voz de Deus na tranquilidade. Se a tranquilidade não está vindo, busque a tranquilidade. Crie momentos para buscar ao Senhor Deus fora do barulho da muvuca. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino está no capítulo 14. E no versículo 14. E esse versículo mostra a essência do profeta. Nós estamos falando do grande profeta Elias, que esteve ao lado de Cristo na transfiguração lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 17. Estamos falando do homem que foi arrebatado em vida para a presença de Deus. Aquele que é a representação dos profetas. Nós estamos falando dele. Mas olha as palavras dele nesse versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Palavras de dor. Alguns versículos antes, mais especificamente no versículo 4, ele até pediu para o Senhor levá-lo e tirar a vida dele. Irmãos, suas palavras neste versículo são deprimentes, são profundas, palavras deprimidas. São sinceras e humanamente compreensíveis. Aparentemente ele estava só, ameaçado e acusado de morte. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, ele se apresenta diante de Acabe. A partir do versículo 29, na famosa cena com os profetas de Baal,
onde ele desafia todos os profetas de Baal diante de todo o povo, e ele tem um momento espetacular diante de Deus, diante das pessoas, onde Deus usa o profeta para mostrar a falha da fé daquele povo, e que ele professava a fé no Deus verdadeiro, e ele ia sair grandão, ele ia ser gigante dessa situação. A partir do versículo 21, ele ora para que chova. E no início do capítulo 19 nos é dito que Jezabel procura matá-lo. E não bastasse todos os sinais, as maravilhas, a pregação que ele fez, ao invés de haver arrependimento, conversão, muito pelo contrário, a vida dele piorou. E ele teve que fugir. E fugir, ele foi para uma caverna, e nessa caverna ele estava sozinho. E nesse momento sozinho de angústia, de dor, de sofrimento, ele pediu para morrer. Até que o Senhor nosso Deus teve que aparecer para ele. Teve que dizer para ele: Elias, o que você está fazendo? Até que Deus teve que aparecer para ele e trabalhar no seu coração aquilo que ele precisava lembrar, de cumprir o chamado do Senhor. O segundo ensino é que entenda que é normal ter momentos de desânimo na caminhada. Se Elias, que foi Elias, passou por isso, se Jesus chorou, se Jesus sofreu amarguradamente, por que eu não vou querer passar por situações assim? É necessário, meus irmãos. E é uma mensagem perigosa de se pregar, porque eu poderia chegar aqui e fazer como a maioria dos pastores, boa parte dos pastores e pregadores falam, de prosperidade, de vitória, de glória, de fé, de felicidade, de força, e de bem-aventuranças, e etc, e etc, e etc. E realmente é maravilhoso, é um privilégio muito grande, uma série de outras coisas. Mas o desânimo, o sofrimento, a dor, a angústia, são comuns na caminhada. A gente só não pode esmorecer. Se ele passou por isso, todos os demais servos poderão passar. O diferencial é não desistir e continuar firmado no Senhor e no chamado dele para a sua vida. Não desista, não pare. Quando bater o desânimo, entenda que é normal, é comum. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo não é sair andando por aí como bobo alegre, como se tudo tivesse 100%, ser um otimista ingênuo, achando que tudo vai dar certo, não. Mas ter uma fé racional, uma fé que pensa, que sabe que independente do que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai cuidar da minha, da sua e da nossa vida. Amém, meu irmão? Quando o desânimo vier, quando a tristeza bater, quando você vê que muitas pessoas não querem nada com nada, talvez inclusive na sua casa, que você continue firme, que você continue forte. Essa é a mensagem de Deus para o profeta Elias. E aí a gente vai para o terceiro ensino, que é: volte para o caminho que Deus tem para você quando você estiver assim. Da última vez que eu preguei sobre esse texto, eu utilizei esse tópico. E volto a ele novamente para reforçar essa ideia. Deus responde à queixa do profeta, porém não afaga seu ego ou busca elevar a sua autoestima. Deus simplesmente o lembra do seu chamado. Olha o versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, Deus dá uma série de coisas que Elias precisa fazer. Deus virou para ele e falou assim: Elias, não olha para você, não olha para os seus sentimentos, não olha para as suas emoções, nem olha para o que está acontecendo à sua volta. Mas volta para o caminho, para o teu caminho. Olha que palavra maravilhosa. Muitas vezes nós queremos afago no ego. Nós queremos elevação de autoestima. Nós queremos ser mimados. Muitas vezes é assim. Mas a gente precisa simplesmente obedecer. Simplesmente crer. Simplesmente cumprir a vontade do nosso Deus. Quando alguém tem certeza do seu chamado e da obra de Deus através de sua vida, o que ele precisa o tempo todo é lembrar qual é o seu caminho e voltar. E segui-lo, e cumpri-lo. Por isso é que o Senhor disse a ele: vai, volta ao teu caminho, Elias. O caminho é teu, porque é um chamado que eu dei para você. Você precisa ir lá e fazer isso. E não é um caminho... Elias tinha um caminho, que era o caminho dele para percorrer, e não era um caminho para um oásis, né? Um oásis é um lugar em meio à sequidão do deserto, onde tem palmeiras, às vezes coqueiro, às vezes água, às vezes alimento e fartura. Elias não estava indo simplesmente para um palácio, para uma coisa pomposa e maravilhosa. Deus estava mandando Elias para o caminho do deserto.
E às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente cumprir o chamado dele através de nossas vidas, irmãos. Sua missão ainda não havia terminado. Faltava passos importantes na vida de Elias que ele precisava cumprir. E saiba de uma coisa, Elias foi honrado. Elias foi fiel, independente das circunstâncias, independente das pessoas que o cercavam. Sozinho, humanamente falando, a presença de Deus estava com ele mais importante, mas sozinho, precisando de um abraço, talvez de um afago, de alguém para conversar, ele estava conversando diretamente com Deus, e talvez é isso que você precisa, ter mais momentos a sós de conversa e de tranquilidade com o Senhor, seu Deus. E já adianto que ele vai virar para você e vai dizer o seguinte: volta para o caminho que eu te dei e continua seguindo. A sua missão ainda não acabou. Eu tenho uma missão para fazer em sua vida e através de sua vida. Qual a sua missão nessa vida, meu irmão e minha irmã? Qual a obra que Deus tem para fazer em você e através de você? Eu tenho certeza que você sabe a resposta. E se você não sabe a resposta, no mínimo sabe onde procurar. Procurar em oração, procurar na palavra. Num aconselhamento bíblico, estou à disposição se quiser conversar sobre o chamado de Deus na sua vida. Só não fuja dele. Só não fuja dele como Jonas, um outro profeta, fez, e nós conversamos sobre ele algumas semanas atrás. Mas faça como Elias, mesmo em situações angustiantes, situações complicadas, situações depressivas, ele foi, cumpriu, foi fiel e foi honrado. Foi arrebatado para a presença de Deus em vida. E nós temos o privilégio de estarmos próximos ao nosso Senhor Jesus Cristo e de tê-lo habitando em nossos corações. Enorme e gigantesco privilégio que nós temos. Volte para o caminho de Deus para você, para o caminho que Deus te colocou. Lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo não somente mostra o caminho, não somente fala qual que é o caminho, Ele é o próprio caminho. Avançando o ensino número 4, entenda que alguém, além de você, precisa que você continue firme no chamado de Deus. Muitas vezes nós olhamos para nós olhamos para o eu, nós olhamos para o nosso ego, nossas vontades, nossos sonhos, o que a gente queria, onde a gente queria estar, etc, etc, etc. Mas entenda que há alguém além de você que precisa que você permaneça firme, que você continue firme, que você continue fiel ao Senhor Deus. E eu reaproveito aqui mais um tópico da última vez que eu preguei nesse texto. Se Elias tivesse desistido, muita coisa deixaria de acontecer. E sabe qual foi uma delas? Versículo 16, ele diz: a Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Cefate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E nos versículos 19 a versículo 21 nos mostra a passada de bastão de Elias para Eliseu, que Eliseu também foi um grande profeta. Final do versículo 21 diz: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou uma junta de bois, imolou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Presta atenção nisso. Falei da última vez e volto a repetir. Eliseu teve a oportunidade de seguir Elias, e Eliseu foi um grande profeta, e muita coisa Eliseu aprendeu com Elias. Se Elias tivesse desistido alguns versículos antes, Eliseu talvez não teria sido tão grande como foi. É claro, irmãos, Deus teria dado um jeito. Deus não depende de pessoas para a sua obra. Mas Deus nos dá o privilégio de participar da obra dele. Isso é que é importante. Deus deu a mim e a você, deu à igreja dele o privilégio de sermos luzeiros nesse mundo. Porque ele é a luz do mundo. Mas ele colocou a sua luz em nós, habitando, morando em nós, para que agora nós iluminássemos esse mundo. Por isso que nós somos sal da terra e a luz desse mundo, para fazer a diferença. E assim como Eliseu precisou de Elias, assim como nós hoje estamos estudando o testemunho de Elias, há pessoas que vão precisar que você permaneça firme. Há pessoas que vão precisar do seu bom testemunho, das suas boas palavras, que você permaneça firme, mesmo que às vezes você chore, você ajoelhe, se rasgue diante de Deus e ninguém vê as suas lágrimas, e eu não vejo, as pessoas às vezes podem não ver,
as lágrimas que você deixa derramar no chuveiro, no seu quarto, sobre o seu travesseiro, mas o Senhor está vendo e Ele simplesmente diz: fique firme, permaneça firme, não desista. Claro, como eu disse, Deus ia dar um jeito, mas Elias teria perdido uma oportunidade. Não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Sua família, sua igreja, a comunidade, a sociedade, os seus discípulos precisam que você permaneça firme e fiel. Alguém precisa fazer a diferença, ainda que sejam poucos. Ainda que sejam poucos. Ainda que pareça que você esteja sozinho. E aí a gente vai para nosso quinto e último ensino, que é que, mesmo parecendo que você está sozinho, sabe que você nunca está sozinho e que você nunca estará sozinho. É que Deus fala para Elias no versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias era humano, Elias era finito. Elias não tinha o olhar, o prisma de Deus. Elias, humanamente, ele só consegue ver as circunstâncias como todos nós, mas Deus vê além. Deus é soberano, Deus vê a história como um todo. Deus ele enxerga muito mais além do que a gente enxerga. E se Deus mandou a gente ir, a gente simplesmente tem que ir. Elias estava preocupado, achando que estava só, que estava sozinho, que não tinha ninguém com ele. Deus falou: olha, primeiro eu estou contigo. Segundo, você tem um chamado. E terceiro, meu querido, tem mais 7.000. Tem mais gente fiel. Não desista. E daquele momento em diante ele levantou e foi. Versículo 19, a primeira palavra diz: partiu, pois Elias dali, e logo depois achou Eliseu. Às vezes pode parecer que você está sozinho, mas você não está. Primeiro, porque a presença maravilhosa do Senhor está contigo. E segundo, que tem pessoas buscando a Deus, tem pessoas que querem levar as coisas a sério, tem pessoas que querem servir, tem pessoas que querem fazer aquilo que é certo. Em vários momentos podemos nos sentir sozinhos. E isso pode até nos levar a pensar em desistir. Nesse caso, Deus lembrou a Elias que, ainda que sejam poucos, o profeta não estava sozinho. 7.000 diante de uma nação é pouco, mas diante de Deus era muito. O pouco com Deus é muito. E precisamos saber que, além da presença do próprio Senhor, como eu disse antes, a igreja dele é fiel e permanece firme nele. Amém. Existem homens e mulheres espalhados por esse mundo que permanecem firmes no Senhor. Por isso eu creio na igreja, por isso eu creio na comunidade, por isso que eu creio na minha igreja local, porque eu sei que eu não estou sozinho nela. Eu não estou sozinho na sociedade. Eu sei que eu não estou sozinho nesse país. Por mais que a maioria e boa parte das pessoas não queiram levar as coisas a sério, eu vou continuar lutando e fazendo a vontade de Deus para a minha vida. E eu sei que eu não estou sozinho, e sabe que você também não está sozinho. Pode contar comigo, e eu sei que eu posso contar com você. E assim a gente caminha para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não desista, não desanime, haja o que houver. Para a gente concluir, eu vou recapitular os 5 ensinos que nós podemos ver nessa passagem e aplicar em nossas vidas no dia de hoje. Primeiro, busque ouvir a voz de Deus na tranquilidade, buscando em oração, em leitura. 2, entenda que é normal ter momentos de desânimo na caminhada, porém a gente não pode desistir, precisamos continuar firmes. 3, volte para o caminho que Deus tem para você. Infelizmente a gente sempre se desvia. Volte, ore e busque: Deus, o que eu preciso viver? O que eu preciso caminhar? Onde eu estou errando? Mostra-me para eu acertar. 4, alguém além de você precisa que você continue firme no chamado de Deus para a sua vida. E 5, você não está sozinho e nunca estará. Que Deus abençoe com essa palavra. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor. E ajude-nos, ó Deus, a entender que nós não estamos sozinhos e que precisamos, ó Deus, trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. Fortaleça-nos conforme a tua vontade e ajude-nos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo exemplo do teu servo Elias,
que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, pôde permanecer diante do Senhor, ouvir a tua voz e permanecer firme. Consagramos nossas vidas em tuas mãos e que o Senhor esteja edificando e fortalecendo o teu povo nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Excelente domingo e Deus abençoe a todos.